qual é o padrão de beleza dentro da visão de Deus? Quando eu digo que não existe ninguém feio, e quando você fala, olha que homem feio, olha que mulher feia, quando você descaracteriza o seu próximo, você esquece que quem o fez foi Deus, a imagem e semelhança dele. Deixa eu te perguntar, quais foram os dois homens que pisaram aqui na bolinha azul, neste planeta Terra, e que não vieram de uma maneira como eu e você viemos, de um relacionamento íntimo, que não teve relacionamento íntimo entre homem e mulher? Quais foram? Não estou falando de anjo. O primeiro Adão, criado do pó da terra, e o segundo Adão, que a Bíblia fala que ele foi fecundado pelo poder do Espírito Santo. O primeiro Adão foi criado completo, perfeito. O segundo Adão, ele foi fecundado no útero de Maria, ou nas trompas, e foi desenvolvido no útero pelo poder do Espírito Santo perfeito, completo. E foi preciso vir o segundo Adão, perfeito, santo, o Filho de Deus, para cumprir aquilo que estava em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Quando Deus declarou que haveria de vir aquele varão que iria esmagar a cabeça da serpente. E veio, perfeito, completo, homem, ser humano. Jesus foi um homem como eu e você, que teve as mesmas necessidades, passou muitos problemas que você passa, só que ele foi perfeito e completo. E ele veio, sabe para quê? Para nos devolver lá, para nos dar lá no Éden o que Deus colocou em Adão e Eva. O primeiro Adão, criado do pó da terra, onde Deus soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Você já pensou se você tivesse hoje uma fotografia de Adão, de Eva no Éden? Você ficaria pasmo. Você corava o rosto, sabe por quê? Porque o padrão de beleza de Deus não é o padrão da moda de hoje. Não é o padrão da Europa, não é o padrão do Brasil, não é o padrão das grifes, desses grandes, da mídia que define o padrão de beleza. Você ficaria decepcionado. Que alguns que pintam um Adão louro, com os olhos azuis, uma Eva com os cabelos enrolados loira, branca. O padrão de Deus em tudo difere-se de nós. Por isso, quando nós começamos a ter a mente de Cristo, por isso quando nós voltamos para o Éden, para redescobrir e restaurar o Senhor em nós, a nossa identidade, nós iremos conviver melhor com as pessoas. Até a escolha de um marido, de uma esposa para você, você vai parar de idealizar. Você já leu aquele livro, Terceira Dimensão? Você já leu vários livros e talvez você foi ensinado por vários líderes que você deve escolher. Eu quero um homem assim, assim, assim e assim. E você baseia a sua escolha porque numa configuração que você tem caída, que você, mulher, tem caída, que você, homem, tem caída. Até os filhos que você quer, se vier algum filho com algum problema, você rejeita. Por que que tem pessoas que querem hoje escolher o tipo de filho, até mesmo buscar lá no banco de dados? Porque nós vivemos num mundo assim, onde nós olhamos para as pessoas porque nós queremos ver apenas o estereótipo. Quando você for entendendo a questão da imagem e semelhança de Deus, você vai parar de olhar para aquele homem e descaracterizá-lo por causa da cor, olhar para aquela mulher e descaracterizá-la por causa da cor, da etnia. Tem muita gente doente entre nós, no meio da comunidade cristã, gente que vai para o céu. Como eu lhes disse, são escravos livres, mas ainda
não tomaram posse da sua liberdade em Cristo. Eu poderia dizer que livres, mas escravos. Sabe qual é o maior problema meu e seu? É que a nossa autoimagem é totalmente fragmentada. O que é autoimagem? A maneira como nós fomos formados, crescemos, aquilo que as pessoas falaram, que imprimiram em nós, os conceitos, a religião, as crenças. Por que você rejeita? Por que você rejeita uma pessoa de uma cor diferente? De uma sexualidade diferente? Por quê? Porque na verdade a sua crença impede de olhar para aquela pessoa como imagem e semelhança de Deus. E é preciso a nossa imagem ser reconfigurada. Precisamos de ressignificar e descobrir que Deus colocou em Adão e imprimiu em Adão os atributos inerentes a ele. E aquilo que Deus colocou em Adão, no momento da queda, ele perdeu e nós perdemos. Por isso que precisamos de cura. E a cura vai começar exatamente no momento em que você fizer uma incursão dentro de você. No momento em que você reconhecer a sua limitação, reconhecer que você faz acepção de pessoas, que você olha para aquele irmão de uma outra denominação, seja qual for ela, e você o despreza. Por quê? Porque você colocou na tua mente, você colocou crenças que te limitam, que te bloqueiam. Qual o problema de você conversar com um macumbeiro, com alguém da Umbanda, com um espírita? Qual o problema de você conversar e ter uma ligação com a Testemunha de Jeová? Qual o problema de você conversar com o católico? O problema com o evangelho no Brasil, ele veio para o Brasil, mas foi um evangelho para tirar fora a Igreja Católica Apostólica Romana. Na verdade é isso. Hoje as igrejas estão crescendo falando mal das outras. Tem pastores que lideram e que pregam falando mal das outras igrejas, dos outros pastores, para poder trazer, isso é proselitismo, as ovelhas que estão lá para a sua comunidade. E esta é a desgraça da religião. Então abra tua mente, expanda tua mente, entenda e comece a olhar as pessoas pelos olhos de Deus. Quando você vê a vida de Jesus, Jesus foi chamado de beberrão. Jesus foi chamado lá porque ele convivia com os pecadores, ele conversava com prostituta. Porque o problema é esse, você está tão preocupado com o que as pessoas vão dizer, o que o seu pastor vai dizer, o que a sua igreja vai dizer, que você então separa. É preciso entender isso. E é isso que nós estamos em busca. E é isso que você precisa de buscar. Você precisa de buscar a sua identidade, que eu e você perdemos lá no Éden. Ou pastor, nós aceitamos Jesus ou não aceitamos? Aceitamos, você ganhou a salvação, você é uma nova criatura em Cristo. Mas é preciso você então crescer até que atinjamos a varonilidade do varão perfeito. Mas o problema é que você entra numa igreja e a igreja enche você de dogmas, de preconceitos, de teologias as mais loucas, as mais estúpidas, e te impede você olhar o outro, apesar de fazer parte daquela dominação, apesar de aquela pessoa ser tão contraditória quanto a vida dela. É isso que é a minha proposta aqui. É pedir ao Espírito de Deus para que cure e que você viva a verdadeira imagem que Deus imprimiu em Adão e foi corrompida pelo pecado. Agora imagina o poder que Adão tinha no Éden. O poder, ele foi criado perfeito, ele foi criado completo, o casal. Dizem que nós utilizamos 10% da capacidade nossa mental. Alguns vão um pouquinho a mais. Agora imagina Adão no Éden, aquele casal que utilizava 100% perfeitos, vivendo aqui nessa bolinha azul, nessa terra, 40 e tantos mil quilômetros quadrados, onde eles iam, o que eles faziam, o poder que eles tinham. O segundo Adão, Jesus Cristo, andava sobre as águas.
O segundo Adão chamou Pedro, vem, e Pedro, ao olhar para Jesus, andou sobre as águas. Você imagina o primeiro Adão, o poder que ele tinha. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que Jesus, ele veio restaurar a minha identidade, a sua identidade, e nos potencializar. É a verdade que ainda somos limitados e vivemos no mundo em juízo. Preste atenção, você pode fazer muito. Você pode chegar aí e conquistar os teus sonhos. Você pode conquistar isso que você almeja. Claro, desde quando você está debaixo da submissão do Senhor. Desde quando você não está fazendo nada apenas para fazer como Satanás, querer ser um Deus aqui na terra. Mas Deus, o desejo dele é que eu e você expandamos a mente e cresçamos. E não fiquemos limitados. Eu volto a repetir o que eu sempre digo aqui. Aquilo que você tem para fazer, Jesus, Deus, não vai fazer nada. Porque Ele me deu e te deu capacidade. Ele nos fez seres inteligentes, com capacidade de fazer escolhas, tomar decisões, empreender. Então empreenda, cresça, não se limite. Pare de ficar preocupado com as pessoas, pare de ficar muito assistindo televisão, pare de se limitar. Pare de ficar muito apegado aí à internet, apenas assistindo esses programas. Pare de ficar só aí na Netflix. Série e série e série e série. Sabe quanto que você gasta por mês? Horas assistindo séries. E não te faz crescer em nada. Mas você não tem coragem de ler um livro bom, de ouvir uma palavra boa. Você está perdendo seu tempo enchendo a tua cabeça de lixo. Depois assista aqui o meu vídeo. Você não é lata de lixo. Jogue fora o lixo do teu cérebro, da tua mente. Expanda e cresça. Você foi chamado para celebrar a vida e viver uma vida em abundância. Por que não vive? Porque você mesmo se limita. Porque você mesmo não toma posse daquilo que Deus colocou lá no Éden. Identidade. O meu desejo aqui, se eu pudesse, eu enfiava na tua mente isso, é que esta ideia de identidade e propósito seja enfiada na tua cabeça. Porque você foi configurado desse jeito. Qual o padrão de beleza que você tem? Hein? Se Jesus Cristo fosse olhar para mim e para você, como nós olhamos para as pessoas, ou como você mesmo olha para você, ou como você olha para sua esposa, para os seus filhos, para você mesmo, nós estávamos tudo no inferno, na desgraça. Se Deus fizesse acepção de pessoas, se Deus fizesse, o que seria de mim e de você? Por isso que eu vou bater na tecla aqui, já é o 13º vídeo já. Identidade e propósito. Propósito, identidade. Enquanto você não tomar consciência quem você é, filho, co-herdeiro com Cristo, criado à imagem e semelhança de Deus, enquanto isso não enfiar na tua mente, você vai continuar com essa configuração que está aí. Por quê? Por que você não deslancha? Porque você é capaz de crer em tantas ideologias, tantas teorias loucas, tantos ensinamentos lá na faculdade que você aprendeu de Marx, de outros mais filósofos que passaram. Você até hoje acredita que você veio do macaco. Então fica aí, continua com a macacada sua. Enquanto você não entender que a Bíblia é a palavra de Deus, que nós viemos do pó da terra, e que Jesus Cristo veio como segundo Adão, perfeito, completo, para devolver a mim e a você aquilo que Adão perdeu no Éden. Enquanto você não compreender isso, você vai ter um casamento derrotado, você vai ficar de emprego em emprego, você nunca vai deslanchar, você nunca vai ser feliz. Eu vou dizer algo, você até vai para o céu, porque você foi salvo. Mas vai para o céu alguém que foi liberto, mas continua sendo escravo. É o escravo que já foi livre, mas não toma posse da sua liberdade. Comece a olhar as pessoas com o olhar de Cristo. Comece a olhar
para a sua família com o olhar de Cristo. Imagem de Cristo. Imagem, propósito. Identidade, propósito. Se inscreva aqui no meu canal, dá um like aqui, manda este vídeo para outras pessoas. Até mais.